Eu vou começar dizendo uma coisa que muita gente, sei lá, parece ter medo de dizer em voz alta, né? Como se fosse um pecado político. Só que não é, gente. Querer mais é legítimo. Eu também quero mais. Eu quero mais direitos, eu quero mais políticas públicas, eu quero mais salário para o trabalhador, eu quero mais investimentos em saúde, em educação, em ciência, em cultura, eu quero mais reforma tributária progressiva, rico tem que pagar mais mesmo, tá? Quero mais enfrentamento ao rentismo, eu quero mais soberania nacional, eu quero mais redução da desigualdade. Isso não só, eu diria, é legítimo, como é o motor histórico de qualquer projeto que seja minimamente à esquerda, tá? Se alguém não quer mais, já se conformou. E política não é lugar de conformismo. Ponto. É isso. Tudo isso que eu disse até aqui é legítimo, gente, tá? Absolutamente legítimo. Esse sentimento de querer mais é legítimo. Agora, dito isso, tem uma diferença brutal, gigantesca, tá? Entre querer mais e agir como se nada tivesse sido conquistado. E é exatamente aqui que começa o problema político sério, tá? Que parte dessa esquerda narniana brasileira se recusa a encarar, né? Porque uma coisa é você dizer que quer mais. Outra completamente diferente é você dizer explícita ou implicitamente que o que já foi conquistado não vale nada, que foi pouco, que foi irrelevante, que foi traição, que foi conciliação covarde. Gente, isso não é radicalidade, isso é miopia política. E em muitos casos, como é o caso deles, os webcomunistas, é desonestidade intelectual mesmo. O Brasil que existe hoje não caiu do céu, gente. Ele não brotou espontaneamente de uma contradição abstrata do capitalismo. Ele é resultado de correlação de forças, de disputa concreta, de luta social, de negociação, de enfrentamento institucional, de erro, de acerto, de avanço, de recuo. E grande parte dos avanços que existem hoje e que muita gente naturaliza vieram com muita luta e negociação do PT, inclusive, tá, em contextos infinitamente mais hostis do que o atual agora. Vamos ser honestos, gente. Governar o Brasil nunca foi governar com maioria tranquila, né? Com Congresso progressista, com mídiazinha aliada, com judiciário neutro, com capital financeiro disposto a colaborar. Gente, isso nunca foi o Brasil. Nem nos melhores momentos dos governos anteriores, Lula e Dilma, né? Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2, nunca foi assim, nunca foi fácil assim. A diferença é que hoje a correlação de forças é ainda pior do que em 2003, do que em 2007, do que em 2010, e fingir que isso não importa não é radicalidade, isso é negação de realidade. Essas pessoas são negacionistas. Então, querer mais é legítimo. O que não é legítimo, e aqui eu vou ser bem direto, tá? Não é querer mais. O que não é legítimo é não reconhecer os avanços reais, concretos, avanços mensuráveis, que aconteceram mesmo sob condições adversas. O que não é legítimo é cobrar como se a gente tivesse em 2002, como se não tivesse havido golpe, lava-jato, destruição industrial, bolsonarismo, captura do orçamento pelo Centrão, avanço do rentismo, radicalização da extrema-direita, né? Reorganização internacional do capitalismo ali em bases ainda mais predatórias e mais grave ainda, né? O que não é legítimo é não saber ler a conjuntura e, a partir disso, cobrar coisas totalmente fora da realidade da atual correlação de forças, gente. Como se política fosse um exercíciozinho ali, como se bastasse ter vontade para fazer acontecer. Gente, política não funciona desse jeito, eu acho que eu nem precisaria dizer, mas eu sempre tenho que estar dizendo isso aqui, gente. Nunca funcionou desse jeito e nunca vai funcionar desse jeito que os webcomunistas ensinam para o público deles. Talvez por isso eles nunca tenham governado nada, né? Porque eles não fazem a menor ideia da realidade. Então, quando alguém diz, por exemplo, que era só taxar os ricos, era só romper com o mercado, era só enfrentar o Congresso, era só desbloquear o teto, era só ignorar o judiciário. Gente, essa pessoa está fazendo uma coisa muito simples. Ela está apagando o custo político, o custo institucional e o custo social dessas ações. Não porque esses enfrentamentos, digamos, sejam ilegítimos em si, não, mas porque eles exigem base social organizada,
maioria política e sustentação institucional. Sem isso, o resultado não é revolução, o resultado é derrota, é impeachment, é paralisia, é entrega do governo para a extrema-direita. E aqui entra um ponto que incomoda profundamente os webcomunistas. Governar não é tuitar, governar não é fazer threads indignada, governar não é gravar vídeo performático, governar não é ganhar aplauso da bolha, gente. Governar é você lidar com forças reais, com interesses organizados, com poderes que não desaparecem porque você gritou mais alto. Oh, é imperialismo, oh, é capitalismo predatório. Não, eles vêm para cima mesmo. O PT, goste você ou não, aprendeu isso na prática. Como, Adriano? Apanhando, errando, pagando preço político, né? Vendo quadros sendo destruídos, vendo projetos serem interrompidos. E foi justamente essa experiência concreta que permitiu que o partido voltasse ao governo depois do maior processo de lawfare da história recente da América Latina. Gente, isso não é pouco. Isso não é irrelevante. Isso não é conciliação vazia. Isso é sobrevivência política num ambiente completamente hostil. E aí entra a contradição central do discurso webcomunista. Eles querem tudo o tempo todo, agora, mas não constroem nada. Não constroem base social real, não constroem nenhum tipo de maioria de nada, né? Não constroem partido de massas, não constroem sindicatos fortes, não constroem ali movimentos que tenham capilaridade territorial, né? Não disputam eleição de verdade, quando disputam, perde, não governam nada, não administram nada, né? Nunca tiveram que lidar com orçamento, com pressão institucional nenhuma, tá? Eles existem quase que exclusivamente no plano da retórica. E retórica sem lastro vira o quê? Moralismo. Puro e simples moralismo. Vira pose, vira superioridade estética. Vira o famoso, eu avisei, Porque é muito confortável você exigir pureza quando você não é responsável por absolutamente nada. Aí é muito fácil, né? Eu não tenho que lidar com nada, não tenho responsabilidade com nada, então só posso cobrar de quem tem, né? Então, assim, querer mais sem reconhecer o que já foi conquistado não é radical, é ingratidão, é isso. E pior, é deseducação política das massas. Porque quando você ensina as pessoas que tudo é traição, que todo avanço é pouco, que toda negociação é capitulação, você cria um público que nunca estará satisfeito com nada que não seja uma fantasia revolucionária abstrata, coisa que é impossível no Brasil. E esse público, quando confrontado com a realidade, ele não se radicaliza à esquerda, ele se frustra. E gente frustrada politicamente vira presa fácil da extrema-direita. E isso não é teoria, isso aconteceu. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu em vários países. Bom, enquanto isso, o PT, com todos os limites e contradições e erros, né, todos os limites que a lógica impõe, entregou coisas concretas, né? Reconstrução de políticas públicas, recomposição do salário mínimo acima da inflação, retomada de investimentos em educação e saúde, reconstrução da política ambiental destruída pelo Bolsonaro, retomada da diplomacia ativa, defesa da democracia institucional, reconstrução do Bolsa Família, valorizando cada vez mais o SUS, reabertura do diálogo ali com movimentos sociais, reindustrialização através do NIB, né? Claro, em bases possíveis dentro do cenário atual. E isso não é tudo, mas é muito mais do que nada, como esses narnianos falam. E aqui é importante dizer, reconhecer avanços não significa abdicar da crítica, que é uma coisa que eles acusam a gente. Isso não é verdade. Não significa virar acrítico, governista cego, militante de palanque, não. Significa entender que política é processo e não evento, que avanço é cumulativo, que derrota também ensina e que o horizonte estratégico ele não se constrói negando a realidade, mas sim disputando ela. Então, os webcomunistas, ao contrário, eles parecem operar numa lógica curiosa. Se não for tudo, então é nada, né? Se não for exatamente como eles idealizam na cabecinha doente deles, então é traição. Essa lógica, gente, ela não constrói nada. Ela constrói, aliás, constrói uma coisa assim,
Seita. E seita não governa país continental, desigual, complexo e institucionalmente travado como o Brasil, entende? E aí vem a pergunta, né, que ninguém gosta de responder. Aonde estão os webcomunistas quando é hora de ser alternativa real, né? Onde estão quando é hora de disputar prefeitura, disputar governo de estado, congresso? Onde eles estão quando é hora de organizar base social fora da internet? Onde eles estão quando é hora de assumir responsabilidade administrativa, de lidar com orçamento, de enfrentar Tribunal de Contas, de negociar com Câmara de Vereadores, né? Com assembleias legislativas pelo Brasil, com Congresso Nacional? Bom, a resposta é curta e simples. Eles não estão. Sabe por quê? Porque isso dá trabalho. Porque isso exige disciplina, porque isso cobra coerência, porque se expõe contradições, né? E porque isso tira o conforto da crítica sem custo nenhum. Então, sim, eu quero mais. Eu também quero mais. Eu quero mais do que o que está aí, tá? Mas eu sei que o caminho para o mais, ele não passa por negar o que já foi conquistado. E muito menos por fingir que a correlação de forças é irrelevante. Nem por atacar quem está efetivamente disputando o poder real, enquanto você está só ali na disputa de gogó, de narrativa. Querer mais é legítimo, gente. O que não é legítimo é você exigir o impossível e chamar a realidade de traição. O que não é legítimo é você agir como se política fosse um palco de pureza moral e não um campo de luta material. O que não é legítimo é sabotar quem está enfrentando o fascismo real em nome de uma esquerda imaginária que só existe no Twitter, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Não existe na vida real essa esquerda? Se alguém quer ser alternativa, ótimo, que seja. O Brasil precisa realmente de mais alternativas à esquerda. Mas a alternativa não se constrói desse jeito que eles estão fazendo. Entende? A alternativa se constrói com trabalho de base, com disputa institucional, com paciência histórica e com coragem. Sabe de quê? De assumir responsabilidade, coisa que esses caras não sabem o que é. Até lá, reconhecer avanços não é se render, gente, é entender onde se está pisando. Porque quem não entende o chão que pisa, tropeça. E quando tropeça, quem cai não é só ele, cai todo mundo junto. Agora, para a gente avançar de verdade nesse debate, é preciso fazer uma coisa que muita gente se recusa a fazer. É voltar no tempo e lembrar como era a vida do pobre no Brasil, da classe trabalhadora, antes de 2003. Porque existe um apagamento histórico brutal em curso aí, né? Principalmente entre quem era criança naquela época ou sequer tinha nascido. E quando a memória coletiva ela é apagada, fica muito fácil de cair na narrativa de que nada mudou, sempre foi tudo igual, o PT não fez diferença nenhuma. Isso é falso. Gente, não é só falso no plano abstrato, isso é falso na vida concreta, isso é falso no cotidiano. Isso é falso na mesa do trabalhador, isso é falso no corpo da população. Antes de 2003, o pobre não era sujeito de política pública. Ele era um problema social, ele era um número, ele era uma estatística incômoda. Era alvo de assistencialismo fragmentado, clientelista, sem continuidade. O Estado brasileiro não enxergava o pobre como um sujeito de direitos, enxergava como alguém que precisava se virar, dar um jeito, empreender na informalidade, não depender do governo. Antes de 2003, o salário mínimo era deliberadamente achatado, tá? Não existia política de valorização real. O mínimo mal comprava o básico. Quem vivia de salário mínimo vivia na sobrevivência, não na dignidade. Não tinha dignidade, gente. O aumento vinha sempre abaixo ou, no máximo, no limite da inflação. Quando vinha. Isso não era um erro técnico, não. Isso era um projeto econômico que aceitava a pobreza como um dado natural. Depois de 2003, isso muda. Pela primeira vez na história do Brasil, existe uma política estruturada de valorização do salário mínimo, com ganho real ano após ano. E isso muda tudo. Muda a vida do aposentado, da doméstica, do trabalhador rural, do vigilante, do porteiro, do comerciário, do trabalhador informal ali que referencia seus ganhos no mínimo e se injeta dinheiro na economia local.
Isso fortalece o comércio dos bairros, reduz a miséria, melhora a alimentação, amplia o acesso a bens básicos. Isso não é ideologia, gente. Isso é economia política aplicada. Antes de 2003, o pobre passava fome em silêncio. A fome era tratada como algo natural nesse país, quase folclórico. Existia miséria extrema em larga escala, tá? Larguíssima escala. Criança fora da escola porque precisava trabalhar. Famílias inteiras dependendo de bico. Gente revirando lixo. Isso não era exceção, não, gente. Isso era parte estrutural do país, sem contar a mortalidade infantil de 300 crianças ao dia. Depois de 2003, o Brasil cria o Fome Zero, Bolsa Família, que não foi esmola e não é, tá? Não foi favor, não é dar dinheiro para vagabundo, conforme até tem gente de esquerda falando essa bosta, tá? Foi a primeira política de transferência de renda em larga escala com condicionalidades, tá? Acompanhamento e foco na superação da pobreza extrema. Programa reconhecido no mundo inteiro, tá? Isso teve impacto direto na redução da fome, na permanência das crianças na escola, na melhoria dos indicadores de saúde e na autonomia mínima dessas famílias. Tanto que o mundo inteiro estudou esse programa. O Banco Mundial estudou o programa, a ONU estudou, países copiaram esse programa, se vocês não sabem. Antes de 2003, pobre não via universidade como uma possibilidade real. Universidade era coisa da elite. Filho do trabalhador até podia sonhar, mas o sonho não tinha uma ponte concreta, né? Escola pública sucateada, vestibular excludente, ausência de políticas de permanência, né? Custo de transporte, alimentação, moradia, tudo conspirava para expulsar o pobre da educação superior nesse país, né? Tipo, pobre, vai trabalhar ali em trabalho de pobre, aqui é só para rico, é só para elite. Era assim antes de 2003. Depois de 2003, isso muda radicalmente. Expansão das universidades federais, criação ali de novos campi no interior, reúne, cotas raciais e sociais, ProUni, FIES reformulado, políticas de permanência estudantil. Pela primeira vez, o filho da empregada doméstica, do pedreiro, do agricultor familiar, entra na universidade como política de Estado, não como uma exceção heróica, né? E isso muda trajetórias de vida inteiras. Muda renda, muda autoestima, muda o lugar social dessas famílias. Causa mobilidade social. Antes de 2003, o pobre não via o Estado como um aliado. Ele via como polícia, como fiscal, como repressão, como uma burocracia distante. Saúde pública precária, filas intermináveis, falta de medicamentos, abandono total nas periferias e no interior. Depois de 2003, o SUS é fortalecido, teve uma ampliação da atenção básica, criação e expansão do programa Mais Médicos, né? Atendendo gente do interior que nunca tinha visto médico na vida, chegada de médicos onde nunca houve, gente. Vacinação em massa, programas de saúde da família, ampliação do acesso a medicamentos. Gente, isso não é um sistema perfeito, nunca foi, tá? Mas virou um sistema que passou a chegar onde antes nunca chegava. Antes de 2003, o trabalhador tinha medo do desemprego, sabe por quê? Porque sabia que se perdesse o emprego, não tinha rede de proteção, tá? Informalidade altíssima, direitos trabalhistas desvalorizados, sindicatos enfraquecidos, rotatividade brutal, gente, era brutal a rotatividade. Depois de 2003, com crescimento econômico, com fortalecimento do mercado interno, com política industrial e valorização do trabalho, a geração de empregos formais, aumento de massa salarial, fortalecimento ali do consumo popular, ou seja, o pobre passa a ter CPF limpo, passa a ter acesso a crédito, passa a comprar geladeira, fogão, televisão, computador, celular, internet. Gente, eu não estou falando aqui de consumismo vazio, estou falando de inclusão social via consumo básico, algo que países centrais já faziam há décadas antes do Brasil. Antes de 2003, o pobre não via o Brasil no mundo, tá? O país era submisso, alinhado automaticamente aos Estados Unidos, sem um protagonismo internacional, sem política externa ativa.
isso impacta o pobre também. Por quê? Porque soberania acaba influenciando no desenvolvimento. Depois de 2003, o Brasil passa a ter política externa soberana, integração Sul-Sul, fortalecimento do Mercosul, do BRICS, protagonismo internacional, isso abre mercado, isso gera emprego, isso fortalece a indústria, isso cria margem de manobra econômica. Isso também chega na base, ainda que de forma indireta. Antes de 2003, o pobre era invisível no orçamento. O orçamento serviu ao sistema financeiro, aos rentistas, às elites tradicionais. Depois de 2003, mesmo com limites, claro, há disputa real de orçamento, tá? Políticas sociais ganham escala, programas estruturantes são criados, o Estado passa a investir em quem nunca foi prioridade antes. E tudo isso, absolutamente tudo isso, foi fruto de luta, de negociação, de disputa institucional e correlação de forças. Não foi mágica, não foi fruto de pureza ideológica, não foi fruto de discursinho vagabundo, inflamado, não, tá? Por isso que quando alguém diz que nada mudou, essa pessoa está mentindo. Ou ela está mentindo, ou ela não viveu no Brasil antes de 2003. E quando alguém diz que foi pouco, é legítimo querer mais, como eu disse, mas é desonesto apagar o quanto foi conquistado. E foi muito, não foi pouco. Porque o pobre sabe, o trabalhador sabe, a mãe solo sabe, o aposentado sabe. Quem viveu antes e depois sabe de tudo isso que eu estou falando nesse vídeo. Tá? A diferença não foi pequena, ela foi histórica. E reconhecer isso não é idolatrar partido. Isso é respeitar a memória da classe trabalhadora. É entender que avanço real não cai do céu, ele é arrancado. E quando arrancado, ele precisa ser defendido.